Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, na semana passada nós falamos um pouco mais sobre integridade, dos vasos de pressão, dos equipamentos que trabalham sob pressão. Lembra que há 2 semanas nós iniciamos esse tema falando sobre integridade e hoje a gente vai concluir ele então falando um pouco mais sobre isto, tá? Lembra que nós falamos lá no primeiro vídeo que os 2 pilares da NR13 são integridade estrutural dos equipamentos e segurança dos operadores e dos trabalhadores. E tudo está interligado, né? Quando a gente fala sobre integridade, a gente fala sobre segurança dos equipamentos e dos trabalhadores também. E a gente só consegue avaliar a integridade dos equipamentos através de análises, de ensaios, de avaliações visuais, e de avaliações documentais. Nós já falamos, por exemplo, da importância de se ter um prontuário com memorial de cálculo, onde você vai comparar ali os resultados das suas inspeções com os exigidos pelo memorial de cálculo. No caso, as espessuras mínimas exigidas, Então aí você vai ter então como dar um parecer conclusivo quanto àquele equipamento, se ele está realmente apto a continuar em utilização ou não, tá certo? Então nós falamos também um pouco na semana passada sobre a história, Eu mostrei para vocês ali algumas fotos antigas, 2 fotos antigas de quando eu comecei, de quando eu iniciei há mais de 20 anos atrás. Falei para vocês, qual que é a minha origem, que é realmente fazer análises, para avaliação da integridade dos equipamentos que trabalham sob pressão, entre outros. Mostrei para vocês também alguns itens, de como nós podemos avaliar de forma criteriosa um equipamento que foi fabricado conforme o ASME, o que um fabricante de um equipamento, um vaso de pressão, ele é responsabilizado, de como ele é responsabilizado, o que ele deve fazer, qual é a obrigação dele em fornecer essa documentação e por que um comprador, uma indústria que compra um equipamento como esse, deve realmente exigir do fabricante esses itens, para que realmente então o fabricante dê ao comprador, dê à indústria os requisitos mínimos para garantir a integridade e a segurança dos equipamentos. E eu falei também sobre a inspeção inicial, que é de grande importância, você que trabalha com inspeção, você que tem aí equipamentos que trabalham sob pressão na sua indústria, na sua empresa, que realmente exija a inspeção inicial, e que essa inspeção inicial seja realmente feita e não apenas você avalia a documentação do fabricante, mas sim avalie corretamente todo o equipamento em loco, tá certo? Bem, então, e é hoje, Qual que é a dúvida ou qual que é a pergunta que ficou da semana passada, do vídeo passado, para hoje? Lembra da pergunta? A pergunta é essa daqui, vem comigo aqui na tela. Olha lá, Como nós podemos caracterizar materiais de vasos de pressão em uso? Então nós avaliamos lá o que um fabricante faz, E é muito mais fácil, não é mesmo? O fabricante ele faz o projeto, ele avalia todas as circunstâncias do equipamento, qual que é a temperatura que ele vai trabalhar, com qual pressão ele vai trabalhar, e aí ele consegue então, através de um cálculo, de um memorial de cálculo, através de utilização de alguns sistemas, como eu citei, o PV-Elite, o Cerebromix, ele consegue então gerar esses dados e fazer um desenho conforme a geração dos dados, E o desenho que ele vai gerar para a fabricação já vai conter então todos os parâmetros necessários para que o equipamento então ele esteja íntegro e consiga ali atuar ou operar de acordo com aqueles parâmetros pré-definidos. Então é muito mais fácil, porque aí ele vai lá no código ASME, no ASME 2, no METRIC, e classifica qual que é o material que ele vai usar, ele já sabe a temperatura, então ele sabe qual que é a tensão de resistência que ele tem que utilizar para fazer os cálculos, ele vai usar já como pré-definido o código ASME, o fator de segurança, que como a gente viu aí no primeiro vídeo dessa série é 3,51, ele já pode utilizar isso então. Enfim, ele tem condições mais do que favoráveis
em fazer tudo de acordo com o que manda a norma. E por isso que a NR13 então exige, né, é compulsório isso. É uma exigência do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Ministério do Trabalho e das inspeções, que o fabricante entregue para o comprador do vaso um prontuário com memorial de cálculo, conforme rege lá, né, o item, claro, para caldeiras, vasos de pressão, prontuários, enfim, para todos esses equipamentos que trabalham sob pressão. Mas a pergunta que surge então é, como nós podemos caracterizar materiais de vasos de pressão em uso, né? Então nós vamos ver agora um pouco mais sobre essa parte de integridade, né? Para efeito de cálculo, né, nós precisamos então, lembra, da resistência do material, precisamos, e para isso, né, lembra que a gente falou sobre o ensaio de tração, nós precisamos do ensaio de tração. E é um ensaio destrutivo, né? Então vamos lá. Se a gente precisa para definir a resistência do material, um ensaio de tração, e nós estamos falando de um equipamento em uso, como que eu vou lá, vou cortar um pedaço do equipamento para fazer um ensaio de tração? Isso não é possível. Então, quais são alguns ensaios geralmente empregados para que a gente consiga definir, né, os parâmetros para que a gente possa calcular então o memorial de cálculo? Então, nós estamos falando de um equipamento que já tem alguns anos de uso, né? Visualmente ele está bom, né? E a gente precisa então de alguns parâmetros para definir os cálculos. E aí o ensaio de tração não é possível fazer, como a gente procede então? Conforme mostra aqui no slide, olha lá, ó, os testes geralmente empregados são análise metalográfica, análise química e também o ensaio de dureza, né? Existem alguns equipamentos, né, que não existe nenhum tipo de documentação do fabricante, incluindo o teste hidrostático, que tem que ser aplicado então o teste hidrostático também, tá bom? Isso a gente já falou anteriormente, por isso que eu não coloquei aqui na parte de integridade, mas você deve fazer o TH caso ele não exista, caso não se tenha registros, né, de um teste hidrostático anterior, tá certo? Como é o caso da solicitação da norma, que é o TH de fabricação, beleza? Além disso, algumas empresas, né, alguns profissionais utilizam alguns outros testes. Eu estou falando aqui que é o que geralmente são empregados, esses 3 testes. Alguns fazem ultrassom B-scan, radiografia da solda, que é para identificar qual que é a eficiência de junta, né, das juntas soldadas. Então, alguns fazem assim. No nosso caso, a gente usa esses 3 parâmetros, né, ou 2 principalmente, que seria a análise metalográfica e a dureza, que são os 2 principais parâmetros, para definir. Ah, Marcos, então não faz medição de espessura? Faz, a medição de espessura sempre é feita, tá? Que é o dimensional do equipamento. Sem o dimensional você não consegue gerar nenhum tipo de cálculo ou documento, como no caso da reconstituição do prontuário. Então, a medição de espessura, dimensional do equipamento, avaliação visual, isso é de praxe. Isso daqui que eu estou falando é alguns outros ensaios que são feitos quando a gente precisa, então, entender um pouco melhor sobre a integridade do equipamento e avaliar a partir daí quais os materiais que nós vamos utilizar para aquele equipamento especificamente, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre análise química primeiramente. A análise química, quando ela é feita em campo ou portátil, muitos utilizam, né, um emissor de raio-x, que é um equipamento, né, como esse aqui que eu estou mostrando nessa foto, da M-Fluoral, que eu tirei da internet essa informação, né? Então aqui você tem um equipamento que analisa o quê? Principalmente aços de ligas industriais, que são os aços inoxidáveis da série 300, da série 400, aços ligados, aços ferramenta, aços de liga de níquel, latão, bronze, monel, inconel e duplex. Então, todos esses aços, podem ver que a maioria são inoxidáveis, é analisável, né, pelo analisador de raio-x, que é esse portátil. Por que eu estou falando que a maioria são inoxidáveis? Porque esse equipamento ele não analisa o carbono e o enxofre, tá? Pelo menos até onde eu conheço, né? Não sei se existe aí alguma tecnologia mais avançada de raio-x que eu desconheço. Eu sei que o raio-x é através de uma coloração que ele vê, né? As ondas dos elétrons através de coloração,
dos elementos químicos, claro. Não conheço nenhum outro método, né, a não ser pelo raio-x para fazer portátil. Existem alguns equipamentos que tem, né, no mercado hoje, que são semi-portáteis, vamos falar assim, que eles são maiores. O cabo da pistola é um cabo grande, então dá para fazer. Esses aí sim são equipamentos que já analisam tanto o carbono como o enxofre, tá? Mas onde eu quero chegar? Por que eu falei que os dois principais eram a análise metalográfica e a dureza? Porque a composição química, né, a maioria dos materiais listados no código ASME para vasos de pressão ou para equipamentos que trabalham com pressão, análise química não é a principal variável, né, que entra na questão. Porque às vezes você pode ter materiais como, por exemplo, o ASTM A36, que é uma chapa estrutural, né, que até o ASME não recomenda para utilização em vasos de pressão, ele tem a composição química muito parecida com o ASTM A285, por exemplo. Então a composição química é parecida. Muitos aços A36 se enquadram perfeitamente na composição química do 285, porém a parte de resistência são diferentes, tá? Então por isso que eu falo que a análise química talvez não seja o principal ensaio, né, para se caracterizar os materiais. Aços inoxidáveis é muito usado, porque aí você consegue caracterizar claramente. Então você saber, por exemplo, se é um do 304 ou um 316, que existe aí uma diferença única no elemento molibdênio, né? Um tem molibdênio e o outro não, tem um teor bem residual. Isso tem uma diferença principalmente no processo, né? Então vamos supor, às vezes uma indústria química que utiliza alguns produtos químicos que podem ser reativos ao molibdênio não podem utilizar o ASTM A316, o AISI-316, que é um material que tem molibdênio, então ele pode ser suscetível a isso, a um ataque químico ao molibdênio. Outros, né, você já quer o molibdênio porque ele dá uma resistência melhor para o aço inoxidável, né? Então existe uma diferença de resistência desses dois materiais também, além da questão química, tá certo? Então por isso que para aços inoxidáveis, para vasos de pressão, que são fabricados com aços inoxidáveis, principalmente da série 300, então é muito usado a análise química para caracterizar assim o material antes de você jogar lá no sistema para fazer os cálculos, né, do prontuário, da reconstituição de prontuário. O outro item que eu queria mostrar para vocês aqui é a dureza, né, o ensaio de dureza. Esse é o principal item, no meu ponto de vista, ele e a metalografia. Por quê? Porque a dureza ela está inteiramente ligada à resistência do material, né? Nós vamos ver isso aqui nesses slides. A dureza é uma propriedade mecânica largamente utilizada em avaliações de integridade estrutural. Olha só, equipamentos expostos a alta temperatura como caldeiras, fornos, vasos de pressão e tubulações. Então é um requisito, né? Você tem como classificar alguns materiais através da dureza e saber se eles estão íntegros ou não. Também é usada como parâmetro de controle em procedimentos de soldagem, né? Então, muitas EPS, que são as especificações dos procedimentos de soldagem, existem ali alguns requisitos de dureza, principalmente da ZTA, né, da zona termicamente afetada, para saber se aquilo foi bem recozido ou aliviado as tensões, né, através de tratamentos térmicos, se foi aliviado as tensões ou não. Então a dureza também é muito usada para esses controles de procedimentos de soldagem, né? E claro, comparação de materiais, tá certo? Aqui é uma foto retirada da internet de uma pessoa fazendo um ensaio de dureza numa tubulação de caldeira, tá? Como que os metais, eles são materiais estruturais, né? Então o conhecimento de suas propriedades mecânicas é fundamental para a aplicação. Vamos voltar lá no item de fabricação. Lembra que eu falei que quando você está fabricando um vaso de pressão, então é muito mais fácil você identificar
os requisitos necessários, as propriedades necessárias para que você crie então um equipamento já íntegro, com uma espessura mínima bem calculada, né, para que você tenha uma vida útil longa daquele equipamento. As propriedades desejadas para ser avaliadas podem ser avaliadas por, olha lá, dureza, tá vendo aqui, ó, dureza, tenacidade ao impacto. Então, muitos equipamentos hoje são testados, né, através do impacto de Sharpie, que a gente chama, e assim por diante. O ensaio de tração e compressão, flexão, fadiga e fluência. Então, alguns ensaios aí que são aplicados, né? Essa é uma palestra que eu peguei do Dr. Waldeck, da Universidade de São Carlos, tá? Depois eu posso até deixar aqui o link, livre na internet esse material. Eu peguei para mostrar para vocês que a dureza, então, ela está realmente inteiramente ligada com o quê? Com o ensaio de tração aqui, ó. Nós vamos ver isso, né? Que são os dois que avaliam ali a resistência dos materiais, né? Que nós vamos aí avaliar para possibilitar, assim, a gente fazer de forma mais assertiva um cálculo para caracterização da PMTA, das espessuras mínimas e etc. Vamos lá? Bem, falando um pouquinho sobre o ensaio de dureza ainda, olha lá, os ensaios de dureza eles são largamente utilizados para a especificação dos materiais. Olha, o conceito físico de dureza não tem o mesmo significado para todos os utilizadores desta propriedade. Ou seja, o que isso quer dizer? Os metalurgistas, olha lá, usam a dureza como resistência à deformação plástica. Então, deformou o material através talvez de uma penetração de uma esfera, né? Que é o caso da dureza Brinell. Então, deformou lá o material. Qual que é a dureza com relação àquela deformação? No caso dos engenheiros mecânicos, olha lá, falam sobre a resistência à penetração de um material duro em outro. Mesma situação. A esfera tem que ser mais dura do que o material utilizado. Por isso que existem vários tipos de ensaios de dureza, né? O ensaio Brinell, por exemplo, né? A dureza Brinell é utilizada para baixo carbono, médio carbono, materiais até 250, 300 Brinell, né? Ou seja, de dureza. Aí você já tem a escala Rockwell, né? Então, o Rockwell. Aí você tem Rockwell B, Rockwell C, né? Rockwell A. E aí, o Rockwell C, por exemplo, vai fazer durezas em materiais muito mais resistentes à penetração. Então, aí já não é nem usado mais uma esfera de aço, é usado, então, um cone de diamante, né? Isso aí depois a gente pode avaliar com mais calma. Eu vou falar sobre isso mais para frente em alguns vídeos, mais especificamente sobre dureza, tá? Uma base de medida da resistência do tratamento térmico ou mecânico, né? E de sua resistência ao desgaste. Isso aqui já é os projetistas que avaliam dessa forma. E os mineralogistas, né, falam sobre a resistência ao risco que um material pode fazer em outro. Ou seja, você tem o diamante e você tem o vidro. O diamante risca o vidro. Então eles avaliam, né, quem mexe ou quem estuda os minerais, avaliam essa criticidade ou propriedade da dureza, tá? Claro que nós não vamos falar de tudo isso aqui, porque não vem ao caso. Então nós vamos avaliar, na verdade, o que leva a engenharia dos materiais, né? Olha lá, ó, no caso de materiais de engenharia, o terceiro caso é raramente empregado, que é o risco. A mais antiga, olha lá, ó, mais antiga para esse tipo de dureza. Olha só, aí fala assim, ó, quer ver, ó? Vamos pular aqui, ó. Vamos já para esse lado aqui, ó. Os dois primeiros tipos, olha lá, ó, de dureza são mais empregados no ramo da metalurgia e da mecânica. É esses dois tipos de dureza aqui, tá? Que são utilizados, que é a parte de penetração, que é muito mais usado em larga escala no caso das engenharias. Parte de risco, né, de flexibilidade não é usado. Aí aqui o Dr. Waldeck, ele até falou, né, olha lá, nesta aula, é uma aula que ele deu, né, olha lá, serão vistos pormenores da dureza por penetração. Olha lá, o Brinell, que é um tipo de dureza, Rockwell, Vickers, Meyer,
microdureza, né, que no caso o Vickers é um tipo de microdureza, e dureza por Shore, que é dureza de polímeros, dureza de borracha, né, e assim por diante. Aqui mostra apenas como que é feito esse ensaio, né, o cálculo do ensaio Brinell, que é o mais usado. Aqui você tem, ó, tá vendo? A fórmula do cálculo e a esfera, a deformação que é feita pela esfera, tá certo? Nós não vamos entrar muito no detalhe, porque não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar é isso daqui, olha. Olha lá. A limitação da carga e do diâmetro da esfera proposto por Brinell pode ser contornada se tem aqui o cálculo, certo? E aí aqui é o ponto, ó, que eu quero mostrar. Olha só. Uma aproximação pode ser feita considerando então esferas de 1, 2, 5 e 10 milímetros e que a relação de carga aplicada e diâmetro da esfera seja uma constante P sobre D ao quadrado igual a K, sendo que K, lá, olha, pode ser 30 para aços fundidos, aços e fofos, né, que é ferro fundidos e ligas duras, 10 para ligas de cobre e ligas de alumínio duras, 0,5, esse é o diâmetro, tá, gente, da esfera, para ligas de cobre e alumínio, ligas antifricção, e também 2,5, né, A1 para ligas de chumbo, certo? E zinco, tá certo? E aí, o que isso tudo tem a ver com a resistência? Aí a gente vai entender aqui. Existem alguns erros e limitações do ensaio, ó. Se você tiver deformação elástica muito grande ou impressão distorcida da esfera, se a esfera, a dureza for feita muito próximo muito próxima talvez do limite da peça, da amostra, certo? Não pode. Se a impressão da dureza estiver deformada ou distorcida, também não pode. O tamanho da impressão varia muito variável, né, entre um teste e outro. Tratamentos superficiais, eu tenho uma cementação no equipamento, eu vou medir com dureza Brinell, não dá certo. Planicidade, então eu vou fazer a medição de dureza, tem que estar com a superfície muito plana, polida, para que não tenha nenhuma interferência. E aqui o caso, né, dos aços, que existe ali uma relação empírica entre a dureza e o limite de resistência. Esse é o ponto. Então aí, ó, se dá limite de resistência ou tensão de resistência é igual a 0,36, que é uma relação, então é uma conta, né, que é feita através dessa relação empírica, que é de 0,36 vezes a dureza, tá certo? Peraí, deixa eu pegar uma calculadora. Bem, então aqui fala, né, dessa relação empírica, né, que é a tensão de resistência é igual a 0,36 vezes a dureza encontrada. Vamos dar um exemplo aqui então. Vamos supor que eu achei lá no aço, eu fiz um ensaio de dureza e achei 110 HB, que é mais ou menos a dureza do STMA 285, né, que é o material que a gente vem estudando. Então eu achei 110 HB, então eu faria 0,36 vezes 110 HB, direto assim mesmo, ó. Aí eu achei aqui, ó, 39,6. 39,6 o quê? Olha lá, quilograma-força por milímetro quadrado, tá vendo? Então, se a gente for lá, vamos aqui no conversor, então vamos aqui no conversor e vamos jogar aqui, ó. Lembra qual que era a resistência do material lá? Que nós utilizamos, que é o 285 grau C, que era 380, né, megapascal. Então, 380 megapascal, quanto dá em quilograma-força por centímetro quadrado? Olha lá, 38,79, viu? Então, na verdade, se eu fizer o contrário, vamos jogar aqui, que eu encontrei aqui na calculadora, olha lá, 39,6 kgf por milímetro quadrado, ó, 39,6. Vamos ver quanto em resistência à atração em MPa vai dar aqui, olha lá, ó, 388. Perceberam como que a relação ela é muito próxima? Então nós temos lá, olha,
um material que é o 285, né? A STMA 285 deu 380, o mínimo da resistência dele pela norma, né? O máximo é 515, então 380 até 515. Eu fiz então uma dureza e achei 110 nesse equipamento, nesse material. Se eu fizer usando o que a norma fala, né? Que é a correlação empírica, né? Que ele traz entre a dureza e também o limite de resistência, que é 0,36 vezes a dureza, vai dar muito próximo. Viram lá? Deu 388, ou seja, 8 megapascal de diferença, é muito próximo. Agora isso, o valor de 0,36, ele vale para os aços doce, né? E pode mudar também, olha. Quando os aços são tratados termicamente, 0,33. Olha lá, ó, 0,49 para níquel recozido, 0,41 para níquel e latão encruado, 0,52 para cobre recozido e 0,40 para alumínio e suas ligas. Na verdade, para vasos de pressão, praticamente nós vamos usar o quê? O 0,36, que praticamente todos eles são aços doces, né? Ou aços de baixo carbono, tá certo? Eu acredito que ficou bem claro então aqui essa correlação. É muito interessante isso, é muito importante que vocês entendam, tá? Que existe então uma correlação entre dureza e tração, ou a resistência à tração, né? Ou a tensão de resistência, né, do material. E aí é 0,36 vezes a dureza em HB que você encontrou. E aí você, claro, vai ter que converter quilograma-força, o kgf por milímetro quadrado para megapascal, para que você tenha aí então o resultado em megapascal, tá certo? O outro ensaio que nós utilizamos muito é a metalografia, o ensaio metalográfico. Hoje já está muito mais evoluído, não se precisa mais fazer como eu fazia antigamente no acetato, né? Hoje você já tem um microscópio portátil, então é muito melhor isso. Mas como é feita essa análise metalográfica? É utilizando-se um microscópio, né, com objetivas que podem variar de 50 até 1000, né, de acordo com o que você quer ver. Se você quiser ver algo mais próximo, talvez um carboneto ou algum constituinte, né, do material, alguma fase, se você está com dúvida ali que você queira ampliar, você pode usar ampliações maiores. Geralmente, para se fazer caracterização de materiais de vasos de pressão, caldeiras e etc., a gente utiliza aí objetivas e oculares que dê aumentos entre 100 e 200 vezes, tá certo? Principalmente para que a gente possa classificar o tamanho dos grãos, né? Todas as tabelas da STM para classificação de tamanhos de grãos são feitas com 100 vezes. Então, se você estiver avaliando com 500 vezes, né, você pode estar se distorcendo ali a sua avaliação. E tamanho de grão é a única coisa que caracteriza talvez uma má formação da fase do material, que possa mostrar que não tem, né, uma integridade. Então você tem que ficar muito atento ao aumento que você usa no seu equipamento na hora de fazer a análise, para saber se realmente a análise está sendo bem feita, se o critério de avaliação está sendo adequado, tá certo? Vamos lá então. Para que serve, né, a metalografia? Serve para ver então os constituintes, né? Se existem microinclusões, qual que é a natureza, né? Qual que é a formação da fase, se existe algum tipo de característica que prove que o material está coalescido, ou ele foi revenido, ou ele sofreu um superaquecimento exagerado, né, que mudou a sua estrutura. Então a análise metalográfica ela é muito importante. E é interessante que, através da análise metalográfica também, né, claro que quem tem muita experiência nisso consegue fazer dessa forma, você consegue também avaliar talvez a dureza, né, do material. Um exemplo, materiais de baixo carbono geralmente tem uma fase em predominância, no caso a ferrita. A ferrita ela é predominante, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens e vocês vão entender. Como ela é predominante, a ferrita, que é o ferro puro, né, e não tem ali elementos de liga presente, então a dureza é mais baixa, ou seja, a resistência à tração é menor também.
Então materiais, por exemplo, com uma quantidade de carbono maior, no caso um 1045, por exemplo, que é muito utilizado para fazer engrenagens ou eixos, né? Esse material ele tem uma porcentagem de perlita, né, da fase perlita, que é o que dá a dureza e que dá a resistência para o material, bem maior ou até um pouco maior do que a ferrita, que é a segunda fase predominante, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui, olha lá. Ó. Como eu mostrei aqui para vocês, que eu falei que eu ia mostrar, né? A análise metalográfica de campo, ela caracteriza o material e um vaso de pressão. Esse daqui, olha lá, é um aço baixo carbono. Então, se a gente pegar talvez um 285, um ASTM A36, ele vai ter mais ou menos essa característica. Mesma coisa de um SAE 1020, por exemplo, ou 1010, né, que você vai ter um teor de carbono entre 0,1 e 0,2%. Então você não tem elementos de liga e você transforma a sua fase, né, predominante nesse caso é ferrita. Só para que vocês entendam um pouco, claro que a aula aqui hoje não é de metalografia, mas sim de integridade de equipamentos. Esse constituinte branco aqui, ó, que eu estou colocando o mouse, é a ferrita. E os constituintes mais escuros, né? Claro que vocês estão vendo meio que um preto e branco aí, mas os mais escuros aqui são a perlita, né? E aqui você está vendo um tamanho de grão homogêneo, correto? E você percebe também que são finos os grãos, né? Esse aqui é um aumento de 100 vezes, então você tem grãos aqui que equivalem aí a STM E112, né? Que é a tabela de avaliação de tamanho de grão. Você tem aí grãos entre 6 e 7, talvez um pouco menor até 7 e 8, né? E aí você consegue avaliar que é um material íntegro. Ah, então quer dizer que se tiver igual essa foto aqui, um vaso de pressão, eu posso considerar que ele está íntegro? Sim, a resposta é sim, esse material está íntegro, né? Vamos lá, aqui é um aço médio carbono, ó. Eu peguei essa foto da internet, eu não sei exatamente o que é, mas a característica é de um 1045 com problema de tratamento térmico, não foi normalizado. Tá vendo que os grãos estão heterogêneos, você tem grãos ferríticos pequenos, tá vendo? Só que ele está contornando os grãos austeníticos, tá certo? Às vezes eu falo aqui perlíticos, austeníticos, ferríticos, né? Você não entende muito bem. No futuro nós vamos fazer uma aula mais aprofundada nesse aspecto aí também, para que você entenda um pouco melhor. Mas aqui, para você ter uma ideia, você tem bem mais perlita do que ferrita, tá vendo? Então você tem na sua predominância, é assim que a gente chama, né? A fase perlita. Então é um material perlítico, né? Predominantemente perlítico, com cerca aí de 15 a 20% de ferrita. E a ferrita está distribuída, né, em contorno de grão austenítico. O que pode acontecer, provavelmente, se for um eixo, né? Nesse caso aqui, só para que vocês entendam, né? Não é usado um material como esse para vasos de pressão. Então, o que pode acontecer com um eixo? Ele pode fadigar de uma forma muito mais rápida do que um material que está normalizado. Então, bem, vamos para o próximo então. Aqui a gente tem um aço inoxidável austenítico, né? Esse aço aqui, para vocês terem uma ideia, é um aço da série 300, né? Pode ser o 304, peguei da internet também essa imagem, pode ser um 316, né? Um 309, 308 e assim por diante. Ele é um aço austenítico, então você consegue ver aqui os grãos, né? Austeníticos hexagonais, e o tamanho de grão tá bom. Nesse caso aqui você vai ter que avaliar se tem algum tipo de contorno de grão feito por carbonetos, né, ou uma precipitação de carbonetos em contorno de grão, que não é o caso desse aqui, apesar de eu estar vendo só pela foto. Muitos vasos de pressão são fabricados com esse tipo de material. Esse material é muito indicado, então, se fazer também a análise química dele, né, é muito indicado. Um outro material que é o aço inoxidável agora, aço inox martensítico, já é um material da série 400. Nesse caso aqui você já consegue ver, né, alguma coisa aqui, uma ferrita, né, precipitada, pode ser ferrita ou pode ser alguns
carbonetos também, não dá para ver direito, porque eu só tenho esse aumento que eu peguei da internet também, essa imagem. Alguns vasos de pressão também são fabricados de aço inox martensítico da série 400. Esse já é um aço manganês, não é usado, né, esse material para vaso de pressão ou para algo que trabalhe com pressão. Geralmente é um material fundido, então você consegue ver aqui o contorno dos grãos certinho, é um material muito bonito de analisar, tá vendo? Colorido, provavelmente aí um ataque químico, né, colorido que foi feito nele. Esse material, tá escrito aço carbono aqui, mas não é, tá, gente? Isso aqui é um ferro fundido, deixa eu já até tirar aqui, peraí. Esse aqui é um ferro fundido cinzento. Ferro fundido cinzento. Opa, cinzento. Tá certo? Esse aqui é um ferro fundido cinzento. Aqui você vê uma matriz perlítica, né? Com presença de ferrita, tá vendo? Pouca ferrita. E aqui, cara, esse negócio que vocês estão vendo aqui é os veios de grafita, né? Os veios de grafita, eles são distribuídos assim. O que é isso aqui? É grafite mesmo, é como se fosse um grafite de lapiseira, né? Que fica distribuído aqui. É a forma do carbono na forma livre aqui distribuída do material. Por isso que esses materiais, né, o ferro fundido, por exemplo, não são usados para fazer o corpo do equipamento, porque ele é muito frágil, né? É um material muito frágil. Então não se usa, né, esse material para fazer vasos de pressão. O outro aqui, também está carbono aqui, deixa eu corrigir. É um ferro fundido também, ferro fundido, esse é nodular, tá? Esse é um ferro fundido nodular. Dá para ver claramente aqui, né, que a grafita, né, que é o carbono na forma livre, ele está em nódulos, tá vendo? Então é feito esse material, na hora que ele vai ser fundido, então é colocado um inoculante, né, para que a ferrita então não fique em veios, mas fique em nódulos. Tem um pouquinho mais de elasticidade esse material, mas bem pouco. Também não é usado para se fazer vasos de pressão, para se fabricar vasos de pressão. E sim peças como matrizes, né, de peças automobilísticas para carros, né, matrizes para forjar ali o capô e assim por diante, as portas dos carros. E aqui você também vê perlita com ferrita, tá vendo? Essa parte branca é a ferrita. Bem, pessoal, é isso aí, né? Esse aqui é um dos módulos que a gente usa no curso de alta performance de NR13. É claro que lá no curso a gente fala um pouco mais, né? Entra em mais detalhes, mas é muito bacana a gente entender que os materiais, né? Existem diversos tipos de materiais, diversos tipos de vasos de pressão, diversas propriedades, né? Alguns trabalham com altas temperaturas e baixas pressões, outros trabalham com baixas pressões e com baixas temperaturas e altas pressões, outros trabalham com gases, outros trabalham com líquidos inflamáveis, enfim, é uma infinidade. Então existe um campo de atuação muito grande. E às vezes você pensa, né? O Marcos Rosa começou a fazer lá vídeos de 40 minutos, de 30 minutos, né? Mas são vídeos que realmente ajudam a você entender a importância de você conhecer a parte de metalurgia, a parte de estudo dos materiais, para que você faça então um bom trabalho na sua inspeção de vasos de pressão, de caldeiras, de tanques metálicos e tubulações. Eu acredito que esse vídeo aqui foi muito bom, a série de vídeos, na verdade, né? Esses 3 vídeos que nós fizemos desde a semana retrasada, está sendo muito bom para vocês. Falamos muito aqui sobre os pilares da NR13, que são, né? Lembram? Que o primeiro pilar é integridade estrutural e o segundo pilar é a segurança. Então é muito importante que vocês entendam isso, e quando vocês forem fazer as suas inspeções, vocês avaliem com coração, né? Esses 2 pilares. Tenham isso em mente.
Lembrem-se dos 2 pilares da NR13. E você que é proprietário de equipamento, ou você que é um gestor dentro de uma indústria, né? E que faz a gestão dos seus equipamentos, cobre que o seu terceirizado ou o seu SPI, cobre que ele faça de forma correta as inspeções, com base nos pilares da NR13, tá certo? Relembrando os pilares: integridade estrutural e segurança dos operadores. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.